Opa, seja bem-vindo a mais essa aula do nosso treinamento. Nessa aula a gente vai estar aí com a codificação do nosso recurso usuário. Vamos fazer aqui por etapas, né? Primeiro a gente codifica o recurso, é onde concentra aí os detalhes aqui do nosso serviço. Depois a gente vai para a interface e depois para a nossa classe aí de consulta. Bom, aqui no meu recurso usuário, eu vou precisar definir aqui algumas outras units. Tenho aqui também algo muito interessante, que é o recurso fixo. Como eu estou trabalhando aqui com 3 métodos parametrizados, então, eles vêm aqui com o recurso fix, que é um recurso fixo. Esse recurso ele é fixo, ele é obrigatório você passar ele. Como a gente não vai passar aqui um recurso, diria, específico, né, um ID, um nome e tal, a gente vai passar aqui a versão do nosso serviço. Então, vou estar colocando aqui V1, para poder identificar a versão desse nosso recurso, né, desse nosso endpoint. Pronto, feito isso, esse é o primeiro detalhe que quero que vocês prestem atenção, né? Então, já definimos aqui no servidor de aplicação qual é o recurso fix. O recurso fix vai ser a versão aí do nosso endpoint, do nosso microserviço. Na sequência, eu vou vir aqui para o getItem para mim poder fazer aqui a codificação. Mas antes, eu vou aqui dar logo um uses nas nossas interfaces e classes. Olha só, eu tenho aqui a interface usuário, né? E tenho aqui a classe usuário consulta. Então, vou pegar aqui, ó, na verdade, vou pegar logo todas. Vou pegar aqui a alteração, a consulta e também a interface. Então, essas três aqui, deixa eu pegar, copiá-las e passar ali para cima. Deixa eu colocar essas nossas units aqui. Pronto, já estão aqui. Aqui eu vou colocar também mais algumas outras units que são necessárias aí para o desenrolar do nosso serviço. Então, já estão colocadas aqui também. Pronto, são essas aí as units necessárias aí para poder eu confeccionar o meu recurso. Deixa só eu colocar aqui em ordem crescente, né, os nomes das nossas units. Pronto. Ficar ajustadinho aí, né? Ok, aqui já está pronto, essa parte aqui também já está pronta, dos nossos métodos, e agora a gente vai aqui para a codificação do nosso consultar registro. Deixa eu copiar aqui a codificação do nosso getItem. Aqui no getItem a codificação é muito simples, lembrando que o RAID server, toda a estrutura dele já é pronta, né, para receber aí apenas a parte de regra de negócio, que é basicamente isso aqui. Aqui você colocaria a tua consulta SQL, mas como a gente está trabalhando aqui com interface e classe, claro que a gente vai separar aí o código em camadas. Olha só, aqui ele está reclamando da nossa interface, que no caso é a interface que vai vir aqui. Eu ainda não criei a codificação da nossa interface. Bom, mas deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável. Essa variável eu chamo ela de consulta, do tipo usuário CAD interface consulta, ou seja, a nossa própria interface aqui. A nossa consulta, olha só, ela vai chamar aqui, instanciar aqui a nossa classe usuário consulta, né? Ter usuário CAD class consulta, é a classe que a gente vai estar implementando aqui dentro. Eu ainda não tenho essa classe. Bom, mas como eu estou trabalhando com a interface, eu estou trabalhando com uma classe estática, eu não consigo acessar o método da classe. Então eu preciso chamar o new vai retornar a minha interface e a partir daí eu consigo acessar o método consultar registro, que é o método que eu vou definir aqui na minha interface e vou implementá-lo lá na minha classe. Bom, aqui eu defini quais são os parâmetros que eu quero receber para poder efetuar uma consulta no servidor ou lá no banco de dados. Isso aqui é uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer quando eu vou criar o meu serviço aqui no RAID Server. Eu preciso definir quais parâmetros eu quero, quais parâmetros vai ser necessário para me efetuar uma consulta no banco de dados ou numa API externa. Isso aqui é fixo. Qualquer outra aplicação que quiser fazer uma conexão ao teu serviço, ela precisa seguir estritamente essa regrinha aqui que você definiu. Eu defini aqui uma case option, que é uma opção dentro de uma case. A gente vai trabalhar aqui com valores enumerados. Eu preciso aqui de um filtro para essa minha consulta. Eu preciso aqui dos dados digitados pelo usuário. Se eu estou consultando por Maria, então aqui vai vir o nome Maria em dados, aqui no aRequest.parameters. Eu tenho aqui um dado auxiliar. Por exemplo, o usuário vai passar
o Maria, mas ele quer passar o Maria e quer passar mais alguma informação para poder filtrar melhor essa consulta. Então, vai vir aqui nos dados auxiliares. Tem aqui o status do cadastro, né, da parcela, enfim, o status aí do registro. Tenho aqui o código do usuário logado e o código da empresa que esse usuário está logado. Bom, eu defini esses parâmetros têm que ser passados aí pela minha URL. E você, claro, vai definir de acordo com a tua necessidade, com a tua demanda aí. Você pode ter uma série de parâmetros aqui. Isso aqui, se fosse em uma tabela do financeiro, teria uma quantidade muito maior de parâmetros. Mas, como a gente está apenas numa consulta em uma tabela de usuários, então esses aqui são suficientes. Bem, daqui para cima, aqui no nosso recurso, é para a entrada de informações, ou seja, são as requisições que vieram lá do meu usuário, então elas vão chegar aqui nessa parte do nosso getItem. Chegou aqui, eu vou instanciar aqui a minha consultar registro e aí eu vou percorrer a minha classe, vou no banco de dados, vou consultar uma API externa. Feito tudo isso, o meu result, eu vou para essa segunda opção para me testar o result que veio aí da minha classe. Se esse result é um JSON Array, se esse result é um string ou se esse result é um JSON Object. Então, são os três tipos de dados que eu estou devolvendo ou que o meu servidor de aplicação aceita devolver. Se porventura esses dados for diferente, eu vou entrar nesta exceção aqui, informando ao usuário que os dados gerados aí, né, no meu recurso usuário são inválidos. Então, eu não encontro nenhuma opção aqui dentre as minhas cases, né, que satisfaça aí o retorno. Então, ele vai gerar esse erro. Bom, basicamente isso aqui no nosso getItem. Agora a gente precisa ir aqui para a nossa interface. Aqui na nossa interface a gente vai fazer a implementação logo das duas interfaces que a gente vai fazer uso, que no caso é a parte de alteração e a parte de consulta. Então está aqui as nossas duas interfaces. A minha primeira interface, iUsuário CAD interface consulta, tem que ser igual essa que está aqui, iUsuário CAD interface consulta. Já estão referenciadas aqui as minhas units, né? Então, esse errinho ele está reclamando, mas ele vai sumir daí, né? Aqui está tudo certo, o nome. Olha só, aqui eu tenho uma guild, essa guild para gerar é Ctrl+Shift+G. Dei um Ctrl+Shift+G, eu posso gerar a nova guild. Dentro da minha interface consulta, eu tenho um número maior de métodos, porque eu estou fazendo uma requisição e quero retornar informações, por isso eu preciso ter lá os meus gets, sets e results. Eu tenho os gets aqui para JSON Array, JSON Object e para o nosso string. Tenho os sets para o JSON Array, JSON Object e para o nosso string. E os results também para JSON Array, JSON Object e o nosso string. Pronto, tudo isso aí bacaninha, mas eu tenho aqui também, olha só, uma procedure que é um métodozinho que vai receber aqui os parâmetros. Olha só, quem é esse meu método? É o consultar registro. Eu tenho aqui, ó, case option, filtro, dado exatamente igual os parâmetros que eu recebi aqui no meu request. Então, eu vou pegar esses parâmetros que chegaram no request e vou passar aqui para o meu consultar registro. Olha só, todos os parâmetros aqui. Pronto. Então, a partir daqui, eu vou lá para a minha classe, efetuar as consultas, enfim, fazer o que for necessário. Beleza, isso aqui para a minha interface consulta. Agora eu tenho aqui embaixo a minha interface de cadastro, né? Que é a parte de inclusão de dados, de edição e também a parte de alteração relacionadas ao delete. Então eu tenho a alteração que é a parte de inserção e edição e tem a alteração aqui também que é o nosso delete. Ou seja, o delete de certa forma ele altera a estrutura do teu banco, né? Vai tirar um registro. Olha só, muito parecido. Aqui eu não tenho os gets, sets e results, porque eu estou apenas com entrada de dados. Não precisa eu retornar essas informações. Então eu criei aqui apenas dois métodos chamados salvar registro, deletar registro. Recebendo aqui os parâmetros vindos lá do meu usuário. No caso aqui eu estou recebendo o PID, o tipo de inclusão, o PDados, né, que é um dado digitado pelo usuário, o dado auxiliar, o código da empresa e um código auxiliar aí. Bom, isso aqui depois você vai definir o tipo de dado que você quer aqui nos teus parâmetros, né? Quantos parâmetros você quer receber, enfim, isso aí tudo é passível aí de alteração. Aqui eu tenho a minha LJSON, que na LJSON aqui no salvar registro, ela vem a minha tabela no formato JSON.
Então, aqui é a tabela no formato JSON-Object, que vai chegar aqui, juntamente com os meus parâmetros. Isso aqui, pessoal, olha só. Fiz alteração lá no usuário, mas quando chegar aqui no servidor de aplicação, eu quero, por exemplo, consultar uma outra tabela, pegar uma informação nessa outra tabela e aplicar nesse bloco JSON que chegou aqui. Posso fazer isso? Posso tranquilamente, por isso eu tenho todos esses parâmetros aqui. Porque se caso eu precisar, né, pegar uma informação em um outro lugar, eu tenho aqui toda a parametrização para mim poder conseguir extrair essa informação. Bom, basicamente isso aí que a gente tem aqui no na nossa alteração. A gente não vai implementar a alteração agora, a gente vai concentrar a força aqui na nossa consulta. Então vamos aqui para a nossa classe de consulta. Deixa eu copiar aqui a codificação da nossa classe consulta. É uma classe que tem um pouco mais de informações. Olha só, deixa eu selecionar aqui, vou dar um Ctrl V, pronto. Aqui está os nossos dados. Bom, aqui está reclamando aqui das nossas classes conexão e helper e também na nossa interface conexão. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver como que está, dar um uses aqui. Olha só, a nossa helper está errado o nome, né? Olha só, que está Uteteina, né? Então ficou errado o nome aqui. Deixa eu apagar, colocar assim mesmo, né? Na verdade é só colocar aqui no lugar do R e colocar um Tzinho. Depois a gente faz essa alteração aí. Para a gente não perder tempo aqui agora, a gente vai alterar somente aqui a letrinha, né? Então já estão referenciadas aqui as classes conexão, helper e a nossa interface conexão. Aqui eu já tenho também referenciado aqui, ó, a interface a qual os métodos que eu quero implementar aqui nessa classe pertencem, que no caso é essa interface aqui, ó. Está referenciada ela aqui. Tenho demais units aí necessárias. Aqui embaixo eu tenho o meu enumerado. Esse meu enumerado aqui é para me fazer o tratamento dos filtros que chegarem lá do usuário. Por exemplo, eu poderia colocar lá um combo box, né, com a lista de filtros aqui, que são os símbolos, lá para o usuário, né, simplesmente para ele abrir o combo box e selecionar um tipo de filtro e passar aqui para a nossa consulta. Mas o usuário pode não entender essa simbologia, né, esses símbolos aqui. Então, eu vou passar lá para o usuário as opções em nomes, os nomes desses símbolos, para ele escolher lá o nome do símbolo e passar para cá. E aqui eu fazer o tratamento dentro de uma case, aqui eu fazendo uso de enumerados. Bem, aqui são nossos filtros, aqui eu tenho as opções de consultas. Olha só, aqui no meu eValores, eu até dividi em 3 blocos aqui. Primeiro bloco é os filtros. Por exemplo, os filtros não vou deixar eles armazenados em um combo box. Sempre que o usuário quiser buscar um filtro, ele precisa vir no servidor e buscar a lista de filtros cadastradas aqui no servidor. Você pode colocar isso no banco de dados ou você pode deixar diretamente dentro de uma classe ou dentro de um recurso aqui no servidor. Tenho aqui a lista de endpoints. Esses endpoints aqui seriam as opções de consultas. Por exemplo, nome, código, por CPF, por endereço, enfim, são essas coisas. Open Table. Open Table, aqui eu deixei simplesmente como uma opção, né, para inserção de dados. Por exemplo, o usuário quer inserir uma informação lá no usuário, como a gente trabalha com o servidor stateless, desconectado aí do cliente, olha só. Então, o usuário ele vai fazer uma chamada ao meu servidor, vai dar um Open Table, vai carregar os campos da minha tabela e vai levar esses campos lá para o usuário. Lá no usuário eu posso dar um edit lá e a partir daí fazer o preenchimento das informações. Basicamente isso aí. Tenho aqui as opções de consulta em si, código, nome, login, default. E aqui embaixo eu tenho um return código e descreve, ou seja, uma opção para me retornar um código e uma descrição de um determinado cadastro. Nesse caso aqui, o cadastro de usuário. Então, vou retornar apenas o código e a descrição ou nome aí do usuário. Basicamente isso. Aqui mais embaixo tem os nossos get sets aqui, né? Tenho aqui a minha class function, que vai devolver aqui a minha interface usuário CAD interface consulta. Bom, aqui eu tenho uma constante com os fields, né, com os campos lá da minha tabela. O campo data que eu já estou fazendo o tratamento do tipo de data no select. Não vou delegar ao JSON essa conversão de data, então deu select, já faço a conversão para o padrão brasileiro e o JSON já vai com a data convertida aí no nosso padrão. Aqui eu tenho o consultar registro, né, o método implementado. Tenho todas as opções aqui de parâmetro colocadas.
Tenho aqui a case onde eu vou verificar o filtro, né? Se existe alguma informação no filtro. Se houver informação no filtro, eu vou cair aqui nessa opção do nosso enumerado, onde eu vou verificar qual o tipo de informação foi passada aqui no filtro. Se foi maior, menor, igual, maior, igual, menor, igual, enfim. Uma série de informações aqui, né? De acordo com cada uma dessas informações, eu tenho um tratamento específico para ela aqui, mas os dados digitados pelo usuário. Então, basicamente, eu vou pegar o que o usuário mandou lá no filtro, converter isso aqui para a linguagem que o SQL entende e adicionar também as informações aqui que foi digitada, ou seja, fazer aí uma junção de tudo para poder passar isso lá para a nossa base de dados. Na sequência, olha só, eu tenho a case que vai verificar o tipo de consulta que ele quer. Na case option, ele quer retornar os filtros, vou lá verificar, né, se veio filters aqui na case option, então ele quer retornar a coleção de filtros que eu tenho aqui. Se ele passou endpoint, significa que ele quer retornar as opções de consulta lá para o usuário, mostrar lá na tela do usuário. Lembrando que aqui eu tenho um JSON Array nos filtros e aqui eu tenho um JSON Array também nas opções de consulta. Na sequência eu tenho o Open Table, que eu vou dar um select na minha tabela usuário, passando aqui na cláusula OR 1 é igual a 2, somente. Aqui eu tenho o ID do usuário, né, que é o ID vai ser -1, e também o código da empresa eu vou passar -1 aqui. Pronto, dei o edit aqui, dei um post aqui, vou retornar os campos da minha tabela lá para o usuário, através do set retorno string. Caso deu algum erro aí, eu vou retornar aqui essa mensagem de erro lá para o nosso usuário. Aqui eu tenho os tipos de consulta em si. Tem uma opção aqui default, que é uma opção padrão, ou seja, o usuário abriu o sistema, ele vai ter essa opção aqui default, já padrão, lá no combo boxzinho dele. Tenho aqui uma opção por código já implementada, olha só o que está acontecendo aqui. Primeiro eu chamo, né, minha tabela fixa, que eu não apresentei para vocês aqui, olha só. Aqui eu estou trabalhando com dois tipos de tabela, uma tabela fixa e uma tabela auxiliar, aqui no meu servidor do tipo aí, iConexão. Então são dois tipos de tabela, você pode ter mais tipos aqui e pode até colocar o nome que realmente a tabela possui. Por exemplo, aqui tabela usuário, tabela cliente, uma tabela auxiliar para poder fazer uma consulta auxiliar. Então é isso aí que são aí essas nossas Fixed Table e Auxiliar Table. Então na Fixed Table eu vou chamar aqui o meu tconexão.new para ele retornar a minha interface. A partir daqui eu vou acessar o SQL Execute, lembrando que aqui eu estou acessando a classe de conexão. Vou passar dentro do SQL Execute o meu select, pegando os fields aqui lá da minha constante, mas o restante aqui da sintaxe e mais também os dados enviados pelo usuário. Se foi bem sucedido aí, eu vou entrar aqui no set retorno string e devolver aqui o result, que é uma query populada ou não. E aí eu vou chamar aqui o asJSON_string para poder fazer a conversão e enviar isso para o usuário. Bom, basicamente isso aí. A única diferença que eu vou ter aqui nas opções de consulta é aqui no return code descri, que aqui eu vou estar dando um select apenas no usuário ID, mudando a nomenclatura dele aqui, né, para código e usuário nome para descrição. Basicamente isso aí que vai ter, porque eu quero retornar apenas o código e a descrição, né? Porventura eu estou cadastrando o usuário e eu quero, por exemplo, buscar a empresa que esse usuário está cadastrado. Então eu vou lá no recurso empresa, vou chamar lá return code descri e vou retornar o código e a descrição da empresa que esse usuário trabalha. Por isso eu tenho essa opção aqui de consulta. Bom, pessoal, seria basicamente isso para nós efetuarmos a nossa consulta. Deixa eu salvar isso aqui e dar uma compilada para ver se vai rodar tudo certinho. Olha só, ele está pedindo aqui para mim adicionar algumas dependências aí, basicamente do FireDAC. Vou dar um OK. Dependências adicionadas. Vou dar um OK aqui, pronto. Deixa eu executar aqui o meu servidor. Vou executar ele aqui. Pronto, servidor já está executando com sucesso. Ok? Então agora a gente vai para fazer um primeiro teste. A gente vai fazer o teste até no browser mesmo, né, via browser, para a gente poder mostrar para vocês como que é essa passagem de parâmetros aqui no nosso RAID Server. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula, que a gente vai fazer um teste direto, né? E outro vai ser um teste debugando aí para vocês verem todo o percurso que a
a nossa informação faz dentro aí do nosso RAID server, ok? Um abraço e até a próxima aula.